Oi, gente, essa é a milésima vez que eu vou fazer o vídeo. Às vezes o celular trava, às vezes eu não sei o que falar, quer dizer, eu falo muito. Bom, tá bom. Resumidamente, esse é o vídeo introdutório do meu canal. Eu tinha feito um shorts e esse vídeo ele meio que emenda com shorts. Eu vou tentar ser bem breve, que eu percebi que eu tenho muita coisa para falar e eu tenho medo que ninguém vai ver até o final. Mas qual que é a pegada? O meu canal, eu vou falar de finanças, para quem não sabe, uma finanças voltada para o meu público que eu pretendo que seja, né, que é três pessoas, né, que geralmente a maioria das pessoas que fala de finanças não ou é solteiro ou tem mulher e marido trabalhando, é completamente diferente. Quem sabe, quem tem três pessoas em casa sabe como é completamente, ainda mais se uma só trabalhar. E se você pesquisar, você vai ver que pelo menos aí mais de 100 milhões de brasileiros aí vivem com pelo menos 3 mil reais por mês de renda familiar e que mais de 60 milhões tem pelo menos duas ou três pessoas em casa. Ou seja, é uma realidade completamente diferente. E eu quero explicar as vantagens, se guardar dinheiro é para todo mundo, se investir para todo mundo. Eu tenho um certo conhecimento. E talvez eu vá. Eu vou primeiro fazer esse vídeo, é melhor. Então eu vou tentar explicar resumidamente como que eu saí de um salário de 2 mil reais para mais de 20 mil. Só que, infelizmente, a minha realidade mudou. Eu realmente não estou mais nessa realidade, meio que é um clickbait, mas isso aconteceu mesmo. Da mesma forma que eu consegui, eu posso conseguir de novo. Mas eu não vou mentir que eu fiz um esforço colossal para conseguir isso, não foi fácil. E às vezes a gente acha que ser patrão resolve tudo, mas ser patrão dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu ainda peguei o bonde andando, peguei um negócio que não era pequeno, eu não tinha experiência nenhuma. Resumindo, o que aconteceu? Eu era padeiro, aí eu acabei achando um emprego de auxiliar de padaria numa padaria e restaurante. Aí eu achei que eu ia trabalhar nessa padaria e restaurante. Aí chegando lá, conversei com o cara que, o empregador, ele falou que não, que eu ia trabalhar na produção, porque lá antigamente era padaria e restaurante, mas como o restaurante cresceu muito, não tinha mais como a padaria ser lá. Então ele alugou um outro lugar lá e todo o maquinário da padaria ia lá que eu ia trabalhar. Chegando lá, eu achei muito legal tudo, comecei a trabalhar lá. Resumidamente, nós éramos em 6 pessoas, né? Eram 3 padeiros, um confeiteiro, eu como auxiliar e mais uma faxineira. Então tinha lá o meu horário, né? Era uma produção que não parava nunca e tinha um restaurante que tinha mais de 20 funcionários ao todo, tinha bem mais funcionário. Aí eu fui trabalhando tudo, aí para resumir bem a história, no decorrer do caminho meu ex-patrão começou a ficar meio que, como eu posso dizer, meio que entrou em conflito com com a esposa dele e meio que decidiram separar. Na separação, eu já estava na produção 5 meses. Eu ia ter que voltar para. Eu ia ter que ajudar no restaurante e na padaria. Eu meio fiquei com o pé atrás, assim, porque ele estava mandando muita gente embora. E não deu outra. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: ó, você está em aviso prévio, você vai ficar aqui mais um mês. Eu falei: tá bom. Eu precisava do emprego mesmo, e mesmo de aviso prévio eu não faltava, não chegava atrasado. Vendo isso, ele começou a faltar mais ou menos um mês para acabar o aviso, ele começou a ficar espantado porque eu não tinha desmotivado, né? Que ele falou assim: nossa, mas a maioria das pessoas que eu dei aviso já não estão mais aqui, por que você está aqui ainda? Eu falei: eu preciso muito do emprego, né? Sou eu que trabalho na minha casa, eu tenho uma mulher e filho. E resumidamente, aconteceu que uma pessoa tinha saído, tinha pedido a conta, e ele falou assim: ó, então você pode se preocupar que você tem emprego garantido. Não sabia mais quanto tempo, mas aí os negócios foram de mal a pior. Aí todos tinha um padeiro só e ele sabia que eu tinha essa conhecimento, então ele me mandou de volta para produção. Mas ali o negócio já estava muito ruim. Nisso ficou aí o outro padeiro pediu a conta e incrivelmente de uma desgraça apareceu a oportunidade de eu ser promovido. Ele não confiava muito em mim no começo, depois eu comecei a falar para ele: não, mas eu sei o serviço. Ele viu que eu sabia,
E acabou que meu salário quase que dobrou. Ele não queria pagar no começo, mas depois ele viu que eu ameacei que eu ia pedir a conta e ele acabou aceitando. Aí, resumidamente, o fio da meada para, né, não ser tão comprido assim. Eu acabei que ele estava vendendo, separou e a mulher ficou tomando conta da padaria e restaurante e ele ficou com a produção. Ele começou a querer vender a produção. Então ele falou para mim me preparando porque ele ia vender. Beleza, eu fui lá. Mais isso, né? Mas eu aceitei. E no fim das contas eu não desanimei. Eu falei assim, eu vi 3, 4 pessoas iam lá comprar, dava errado. Eu falei assim, pô, cara, eu tô lá em 2 anos, será que se eu fizer uma loucura, ele aceita? Falei pra ele assim, e se você vender pra mim? Ele falou assim, mas como? Você tem dinheiro? Eu posso parcelar pra você, a gente vai no cartório, tudo lá, eu posso parcelar, a gente assina tudo direitinho, mas tem que dar uma entrada. E quanto seria? 15 mil. Mas eu falei assim, mas você tá me devendo nos meus direitos tudo, quanto que dá? Você tá devendo férias, FGTS e tudo, quanto que quer? Ele falou, dá uns 5 mil mais ou menos. Eu falei, por que você não me deixa eu ficar na padaria por um mês? Eu, como dono, embora você vai ser o dono ainda, para tentar levantar esse dinheiro. Ele não acreditou, mas ele falou assim, mas beleza, mas se você perder, os seus direitos, tudo você assina e você perde tudo. Eu falei, beleza. Aí eu aceitei. No começo ele tinha mais de 30 clientes, ele não tinha mais nenhum. Aí eu fui atrás de alguns clientes e consegui 2. Eu lembro que coincidiu que era perto de meu último salário e eu tinha R$ 150. Eu falei assim, putz, eu tenho esse dinheiro para comer. Se der errado, eu tô lascado. Vou ficar sem comida. Aí eu investi em 3 sacos de farinha. Eu sabia de uma padaria lá que vendia farinha. Eu comprei 3 sacos de farinha. Nisso eu tinha um cliente que pagava por mês e outro cliente ele pagava por semana. O cliente que pagava por semana, ao todo no mês ele consumia uns 2 mil e pouquinho de pão e tinha outro que era uns R$ 1.000. Eu falei, fazer o quê, né? Eu não tenho outra saída. Só que, claro que eu tinha que fazer e ainda ir atrás de mais cliente para poder ver se conseguia. Então foi, eu fiz para esse primeiro cliente aí eu vi que ao mês limpo, te descontando que a farinha, tudo. Isso porque, detalhe, né? Eu nem tinha começado a pagar. Ele falou que ainda ia pagar a luz e o aluguel nesse primeiro mês, porque senão realmente aí eu tava lascado. Aí tirando o que eu gastei de farinha, tudo, deu até que um dinheiro bom. Deu dos R$ 3.000, sobrou uns 1.000 e pouquinho. Só que claro, eu não tava ainda pagando luz, água, porque daí é diferente, né? Mas resumindo, eu meio que desanimei um pouquinho porque não ia ter como dar os mais de 10 mil. Aí eu lembrei que tinha um mercado lá perto, e esse mercado ele pegava de um cara que eu tinha trabalhado para ele já como padeiro. E eu sabia que o pão do cara era horrível e era longe, então nessa época ainda não tinha pão congelado. Aí o que aconteceu? Eu fui oferecer pão e eu era 5 minutos de lá, o pão ainda chegava quentinho. Eu falei pra ele assim, se ele não queria testar, ele falou assim, mas já perdeu. Ele falou, mas o meu pão é quente, meu pão, eu tenho uma produção aqui perto. Ele ia assim, traz aí 50 pão, aí a gente vê. Ele trouxe 50 pão, colocou no meio dos pão que já estava acabando o cara lá. O meu pão vendeu muito rápido. Eu falei assim, ele tem que trazer agora de tarde aqui, então. E por coincidência, nesse dia, eu arrisquei um saco de farinha inteiro. Não poderia ter feito isso, mas eu falei assim, um saco de farinha dá 500 pães. Eu arrisquei, daí ele falou assim, traz mais 100. Nossa, ele fez, era de tarde, pão quentinho, vendeu muito rápido. Eu falei assim, assa tudo que você puder assar aí depois eu assei os 400 pães. Aí umas 3 viagens, eu era a pé ainda, né? Eu tinha que andar uns 500 metros com uma caixa de pão, não tinha carro. Foi muito engraçado. Mas resumindo, deu certo. No outro dia ele falou assim, por enquanto de manhã é o pão dele, mas aí a partir de tarde você traz o seu. E foi indo, até que eu comecei a ficar de manhã, tarde e de noite só com esse cara. E só dele dava em média 2 mil pães por mês. Aí foi que, pra resumir, eu consegui em um mês, só com esse cliente mais 2, depois eu fiz mais um cliente pequenininho, mais de 20 mil.
E isso já descontando a farinha, descontando, né? E meu pai me ajudava a entregar. Aí ele assustou, ele falou assim, nossa, você conseguiu mesmo, né? Aí ele pegou, aceitou, depois ele parcelou em mais 15 vezes de R$ 2.750. A partir daí, eu ia ser, mas a partir do primeiro mês, eu já ia ser responsável pelo aluguel, água e luz. Era algo que realmente eu não achava que era tão caro. Mas, resumidamente, o que aconteceu? Eu durei aí quase 2 anos nisso, depois chegou a pandemia, tudo. E no fim das contas, eu acabei que... No fim das contas, aconteceram umas coisas pessoais também. No começo, tudo parecia que ia dar certo. Mas depois começou a acontecer um monte, e eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, que se não fosse Deus, não... Eu tive meu esforço, claro, eu trabalhava às vezes 16 horas por dia, dormia lá para dar conta, até conseguir achar alguém para me ajudar. Então, assim, eu acredito que boa parte foi esforço meu, mas foi um milagre também, porque se não fosse Deus, não fosse a mão de Deus, as coisas que Ele moveu para eu conseguir, sabe, eu não teria como conseguir. Isso foi... Por mais que fosse esforçado, se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Então, para resumir, porque eu não quero fazer um vídeo muito grande, dependendo de como for esse vídeo, eu pretendo fazer mais uns 2 ou 3 só para tentar, né, ir engajando. Porque, como eu falei, o meu canal, eu quero fazer a diferença de quem explica de finanças. E hoje, eu já não tenho mais a padaria, eu estou numa situação bem legal de ruim, bem difícil. Mas isso... Ser patrão me fez crescer muito, me fez aprender que tem funcionário que não vale nada. Quando o funcionário é bom, você tem que saber valorizar, você tem que saber incentivar o seu funcionário. Hoje em dia todo mundo só sabe mandar, mas ninguém sabe incentivar. E é científico, já foi provado que não é o líder mais carismático, mais bonzinho. É aquele que promete alguma coisa que as pessoas acreditam mais, mesmo que seja mentira, porque tem muita gente que promete e não cumpre, né? Mas aquele líder que promete uma melhora, uma coisa e se cumpre, então, nossa, as pessoas seguem líderes assim, né? Que dão a cara a tapa. O líder que só manda e não sabe fazer direito, as pessoas perdem respeito muito rápido. Então foi uma coisa que eu aprendi quando eu fui patrão. Que realmente o funcionário bom quer ser valorizado, tem funcionário que não vale nada e acha que tem direito. E, infelizmente, quando você contrata alguém, você vai perceber que tem... quando a gente é funcionário, a gente tem uma mentalidade totalmente diferente quando a gente é patrão. Eu fico olhando a câmera aqui, eu tô olhando pra cá, tá bom. Então é isso. Eu fiz um resumo mais ou menos da minha obra aí, né? Que eu quero tentar engajar esse canal, eu quero postar pelo menos uns 2, 3 vídeos por semana, fazer shorts, tudo... E a minha realidade, realmente a minha situação hoje não é boa, mas mostrar como é possível. A minha vida financeira está complicada. Não porque eu fiz muita besteira, mas mais por causa que aconteceram muitas coisas no decorrer do caminho que me complicaram. Então é isso. Se vocês puderem ver até o final esse vídeo, se eu não expliquei direito, porque é a 10ª vez tentando gravar o vídeo e tá ficando muito grande. E eu percebi que vídeo muito grande é complicado você pôr no YouTube. E ainda mais que você é novo. Se vocês puderem me ajudar a dar like, se inscrever, porque eu vou tentar pôr a realidade que é da maioria dos brasileiros, né? Que não sabem investir, que não tem educação financeira, que investimento não é para todo mundo, infelizmente não é muita ilusão. Muita gente que acha que sabe, não sabe. Você só vai saber ou não aprendendo, né? Errando e acertando. E puder dar um like aí, me ajudar, me dar uma forcinha, valeu!